Olá, boa noite, queridos e queridas, irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados, agraciados pelo poder do Divino Espírito Santo. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né, da palavra amiga que eu venho trazer para vocês sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, nós já estamos no capítulo de número 21 e 22. Aqui, capítulo 21 e 22. Mas antes, eu gostaria muito que você que está chegando aí, se inscrevesse no canal. Não esqueça de se inscrever não, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim do lado. Você dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu venho trazendo aqui, que é nada mais é que a palavra do salmista, né, que ele deixou para a gente refletir, a palavra de Deus, né? Tudo que Deus ensinou para ele, passou para ele, né, para que ele tivesse sabedoria e conhecimento, e ele então transcreveu e deixou para o nosso futuro, que nós hoje estamos aqui tomando posse dessas instruções, né, que ele deixou aqui para a gente. Então, esse salmista foi dado, o salmista, essa pessoa que escreveu os provérbios, foi Salomão e alguns outros, mas o que mais se destacou, né, no livro de Provérbios foi Salomão, né? Então, eu vou ler aqui sobre o capítulo de número 21, que tem muitos provérbios, que fala muitas coisas, que fala, no versículo 1, já fala assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Tá aqui, ó. Tá aqui. Provérbios de número 21. E aí depois tem também dizendo aqui no versículo 2, fala assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. No número 3 diz: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Número 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Você entendeu? Vamos pular para o de número 12, que fala que o justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Versículo de número 15. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição para os que praticam a iniquidade. Número 17. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. Então vamos aqui no versículo de número 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. 24. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Vamos no versículo de número 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepare-se no 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Vamos para o capítulo de número 22, que fala:
Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Versículo de número 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honras e vida. Presta atenção nisso. Versículo de número 6. Educar a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, quando se educa uma criança no caminho que deve andar, a criança não se desvia, não é mesmo? Presta atenção, né? O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Versículo de número 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Versículo de número 17. Eu vou do 17 ao 21 seguidos, tá bom? Preste atenção. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faça-te sabê-la hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Entendeu isso? Então, deixa eu ler a explicação que está aqui de Provérbios do capítulo 21. No capítulo 21, Provérbios, no versículo 2, fala sobre intenções, não é mesmo? E aqui diz assim: para toda atitude do ser humano há sempre uma justificativa, um motivo que lhe parece razoável, segundo seus próprios olhos. Mas Deus conhece toda a sua intenção, e Ele sabe quais são os intentos mais íntimos e os pensamentos mais secretos de uma pessoa, pois aos seus olhos nada está encoberto. No versículo 9, diz que a mulher é briguenta, que diz assim: não há quem aguente conviver com uma mulher que reclama o tempo inteiro de tudo, ou que tenta controlar todos os que estão à sua volta. Vamos lá no 18, 21, 18, não, 21. Deixa eu botar o óculos, que agora já está embaçando. 21, 15, tá vendo como é que eu enxerguei outro número? Então diz assim: alegria para o justo. Enquanto o justo se deleita em agir com integridade, os ímpios escarnecem a justiça e optam pelas más obras. Olha só, que coisa feia. Para o homem temente, obedecer ao Altíssimo lhe traz alegria e não um fardo. Isto é, ele não pratica a justiça por obrigação ou constrangimento, mas por prazer. Você entendeu? Você conseguiu entender o que está dizendo? Então, vamos voltar lá no Provérbios de número 21. E esse capítulo de Provérbios de 21, ele está falando do espírito do homem, está falando da alma do homem que dura, que durante algum tempo ele permanece com uma fé firme, né? Procura manter uma fé firme, ele tem consciência das boas atitudes que ele toma, das coisas certas que ele está fazendo. Quando ele tem consciência, ele reconhece que Deus é que governa a vida dele.
Você entende? As nossas vidas. Quando Deus governa as nossas vidas. Quando nós temos consciência de quê? Que nós devemos obedecer, que nós devemos fazer o que é certo, ser justo, para que Deus possa nos aprovar, né? Porque Deus nos prova, Ele nos prova e nos aprova, se a gente estiver sendo justo, estiver sendo correto, porque a sabedoria e o entendimento que Ele nos dá, que faz com que a gente tome atitudes certas, que a gente haja com justiça, você entende? Então, a gente tem que ter essa consciência e entender, ver que quando fala que aqui diz que todos os intentos, né, todos os intentos mais íntimos da gente, tudo que nós sentimos lá dentro, no profundo da nossa alma, Deus conhece, Ele vê tudo, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe por que nós queremos determinada coisa, Ele vê tudo, os olhos dele estão abertos para todos os cantos, para todos os lados. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está na casa de fulano, de Beltrano, Ele enxerga tudo, Ele é tão grande, tão imenso, Ele tem o poder de ver tudo. Ele é onisciente, onipresente, não é mesmo? E ele faz, ele vê claramente tudo o que nós fazemos e faz algumas coisas não, sempre faz coisas para solucionar os nossos problemas. Então, os olhos de Deus, Ele está aberto para todos os lados e Ele está atento a tudo. Então, esse provérbio também está falando da alegria que o justo tem quando ele é uma pessoa obediente. Então, Deus recompensa essa pessoa, aprovando essa pessoa. Você entende? Esse provérbio de número 21 está falando isso. Quando ele fica, os pensamentos do diligente, entende? Quando ele diz assim, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os dos tolos apressado tão somente vai para a pobreza. Você entende? Então, o homem é como se fosse uma lâmpada. Ele revela o que há no íntimo dele. Nós revelamos, né, o que há dentro do nosso íntimo. E Deus conhece, Deus vê tudo, Ele sabe do nosso caráter. Você entende? Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Vamos para falar do provérbio de número 22. Esse provérbio de número 22, ele está falando de pessoas prudentes, de pessoas simples, mas prudentes, porque essas pessoas, elas são pessoas que se desviam de situações de sofrimento, de situações difíceis, de coisas que ela percebe que não vai ser uma coisa que vai ajudar, que vai acrescentar. Você entende? Então, essa pessoa que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa simples, essa pessoa tem o temor de Deus e ela carrega consigo a alegria, porque Deus, ele faz com que essa pessoa seja uma pessoa prudente, simples e alegre, né? Porque ela se desvia de tudo que é coisa que não convém de Deus, que não vai te acrescentar nada. Então, essa pessoa, ela possui uma fé grande, uma fé que faz com que ela transmita amor, com que ela se derrame no seu falar, nas suas atitudes, no seu agir, né? Se derrame com um bom perfume, aquele perfume de Deus. Qual o perfume de Deus? O perfume da justiça, de um bom caráter, de ser uma pessoa que tem uma boa reputação, você entende? Uma pessoa que está seguindo no caminho da retidão, das coisas certas. Então, a conclusão que nós obtemos é que a reputação que uma pessoa carrega é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, né? Você tem que ter essa reputação
carregando, buscando na sabedoria do alto, na sabedoria de Deus, o que vai te fazer ter um bom nome. Você tem que ter um bom nome, né? As pessoas têm que te conhecer por você ser uma pessoa que o seu nome é um nome desejável, um nome que as pessoas vê que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa correta, que você anda em retidão, que você é uma pessoa cautelosa, que você é uma pessoa que é prudente e que evita, né, se meter em coisas difíceis, em situações difíceis. Então você prevê quando vai acontecer algum tipo de coisas erradas, algum tipo de calamidade, você entende? Então isso é importante. Então esse provérbio de número 22 está falando sobre isso. Está dizendo: o que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. E diz: o que ver com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. É uma pessoa que é solidária, que inclina os ouvidos para as palavras de Deus, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, que aplica o coração no conhecimento de Deus, de entender o que Deus traz, o que Deus deixou para a gente como legado, nada mais do que o amor, né? O amor para com o próximo. Que ninguém faria o que ele fez, morrer pela gente naquela cruz, né? Do jeito que ele se humilhou e aguentou todas aquelas coisas que aconteceu no passado. Então, a pessoa que é prudente, ela evita estar em situações difíceis. Ela foge daquilo que é errado e faz o que é certo na confiança de que Deus é com ela, tá certo? Amanhã vem com um provérbio de número 23 e provérbios de número 24, tá bom? Provérbios de número 24, 23 e 24. O provérbio de número 24 vai até o versículo 34, que fala que assim te sobrevirá de acordo com as suas necessidades, o homem que é um homem de sabedoria, porque a sabedoria ela é que nos ajuda a crescer, né? É ela que vai nos ajudar a crescer. Então vamos ter entendimento, conhecimento, procurar seguir em retidão na palavra de Deus. A conclusão é essa, que uma boa reputação é que valoriza o seu ser, te valoriza como homem, como mulher, como pessoa, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.